E aí, pessoal, eu sou Alexandre Batista e esse é o Costelinha no Sobrecapa, o nosso podcast de toda segunda-feira, em vídeo aqui no YouTube ou nas melhores plataformas de streaming como Deezer, Spotify, Castbox e iTunes. Antes da gente começar o papo, eu convido vocês a conhecerem ultimatodobacon.com, o nosso site com guias, matérias, listas e todo o conteúdo que o Mon Nerd gosta a respeito de quadrinhos e outras mídias. Aproveita e já dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, e clica no sininho para ativar as notificações. Você pode personalizar o seu conteúdo entre todas, algumas e nenhuma notificação. Para a gente começar o papo com essa nossa convidada super especial, eu vou chamar o meu colega de bancada de toda segunda-feira, o senhor Breno Rafael. Não é o Lucas Souza. O Breno Rafael tá vindo aí, tá quase tirando o Lucas do nosso Costelinha. Salve, Breno, como é que você tá, rapaz? Tudo certo? Fala, Alexandre, prazerzaço estar aqui com você, meu amigo. Um abraço pro Lucas, né? Não tô tirando o lugar dele, não. Ele hoje não teve como vir por causa de um compromisso. Mas é um prazer estar aqui, tá, Alexandre, com você, como sempre. E hoje a gente está com a presença ilustríssima. Senhoras e senhores, a produtora, editora Samela Hidalgo está aqui entre a gente. Samela, obrigado por ter vindo, tá? Aê! Muito obrigada, gente, pelo convite. É um prazerzão estar aqui falando sobre bacons com vocês. Samela, a gente que agradece a sua presença e a gente de fato dá as boas-vindas. É muito bom ter você aqui no Sobrecapa, no Ultimato do Bacon. Quem sabe, né, quem me conhece sabe que eu sigo você no Twitter, tanto na esfera pessoal quanto na esfera do mercado editorial. E de verdade, é uma honra ter você por aqui. Para quem está em casa, vocês não sabem, a gente já gravou meia hora de podcast, mas a meia hora não estava gravada, porque eu fiquei tão emocionado de estar conversando com a Samela que eu esqueci de pôr para gravar. Então, estamos tentando repetir a conversa até agora, galera. Tô tendo um déjà vu aqui. Não é? As mesmas perguntas que já foram feitas. Então, mas isso daí vai ficar só pro rio de falhas ali. Então, vamos lá. Eu quero abrir já, Samela, fazendo aquela pergunta que eu já te fiz, de saber como foi essa trajetória. Qual será a pergunta, né? Então, gente, eu perguntei para a Samela o seguinte: como foi essa trajetória, né, pessoal com os quadrinhos e como você chegou no mercado editorial? Porque quem não sabe, a Samela já trabalhou na Devir, ela está hoje no Social Comics, ela tem uma cena super forte em Manaus que ela criou, Norte em Quadrinhos, e aí a gente vai falar de tudo isso ainda, né, ao longo do podcast, mas para começar, a Samela vai contar para a gente como ela chegou no mercado editorial, qual foi o percurso dela para começar a trabalhar na Devir e tudo mais. Nossa, agora eu que fiquei travei aqui. Bom, sobre a parte pessoal, né, meu contato com os quadrinhos, primeiramente, foi na minha infância, mas bem pouco. Eu costumo dizer, né, eu lembro que lá em Manaus a gente tem uns quadrinhos chamados O Curumim, na verdade. E ele é bem infantil, então tem todo aquele lance parecido assim com Turma da Mônica, de ter o traço bem cartoon, e ter as aventuras ali, que sempre tem uma lição de moral no final, aquela coisa bem de quadrinho infantil mesmo. E eu lembro que eu e meu irmão, por exemplo, a gente adorava ler isso, e no final das revistinhas tinha alguns livros de atividade, então liga os pontos, colora aqui, pode colorir aqui, faça seu desenho. Então eu adorava fazer isso, a gente adorava fazer isso. Então o meu primeiro contato com os quadrinhos foi aí. E também, como eu sou de uma família bem religiosa, eu sou também religiosa, eu lembro que meu pai e minha mãe na época me deram aquelas bíblias em quadrinhos, a história da Bíblia em quadrinhos, então tinha várias historinhas ali para eu ler, tudo nesse formato. E esse foi o meu primeiro contato na infância. Depois disso, não tive contato na adolescência, nem depois disso. Eu estava mais focada em livros mesmo. Eu lembro que eu era apaixonada por livros, sou ainda, né? Uma coisa que também é uma grande paixão minha. Mas quando eu realmente retomei esse contato com os quadrinhos, já foi na faculdade, né? Quando eu cheguei em São Paulo, eu já estava cursando a faculdade de produção editorial. E uma amiga minha me apresentou Maus, do Art Spiegelman. Eu acho que dispensa apresentações, né? É um quadrinho sensacional, já virou um clássico aí do meio dos quadrinhos. E eu li aquilo e eu me apaixonei. Parece que a minha cabeça explodiu e eu falei, é isso aqui que eu quero que as pessoas sintam quando leem um quadrinho. Eu quero fazer parte disso aqui.
E eu já estava ali naquele mundo de fazer a faculdade de produção editorial, eu estava na época ainda pensando que eu ia trabalhar com livros, mas depois disso não teve jeito. Eu falei, é por esse meio aqui dos quadrinhos que eu quero seguir. E acho que foi tudo uma coisa muito de momento ali, de acontecer tudo no momento, porque essa mesma amiga que me indicou o Maus trabalhava na Devir na época. Então ela era assistente de edição na Devir e ela estava se mudando para os Estados Unidos para morar lá e ela me indicou para a vaga dela. E eu fiquei super nervosa, porque era tipo primeiro ano da faculdade, primeiro ano que eu estava em São Paulo, e já chegar sabe, chegar no meio do mercado editorial ali, sem saber fazer quase nada, crua, sabe? Eu ficava com medo, eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, eu não sei nem ler, eu não sei ler quadrinhos, eu não sei fazer nada, como é que eu vou trabalhar numa editora? Mas, né, por loucura, eu acho, da galera da Devi e da minha, eu fui contratada. E uma coisa que eu não contei pra vocês na nossa outra conversa, mas a parte engraçada é que eu fui contratada pela Devir porque, de acordo com eles, eu tinha um diferencial, que na época eu tinha um canal no YouTube sobre livros e quadrinhos. E eles viram e eles quiseram que eu fosse trabalhar lá com eles por causa disso, né? Para criar conteúdo para Devir também, além de ser assistente de edição ali. Então, tudo aconteceu assim muito no momento, né? Foi tipo, tudo se encaixou e eu estava do nada no meio do mercado editorial. E foi, assim, sensacional. Na Devir foi onde eu aprendi tudo, né? Onde eu comecei nessa minha vida profissional. Eu passei por vários setores de uma editora, eu fui marketing, eu era responsável por aprovar ou não as peças de marketing, né, das redes sociais e todo o marketing da editorial. Eu fui assessora de imprensa por muito tempo também, então isso que fez eu ter contato com todos os influenciadores e a galera da mídia de quadrinhos, então eu acho que isso também me ajudou bastante, né, ali em fazer esses contatos. Eu fui responsável pela distribuição, não só da Devir, quanto das outras editoras, porque muita gente não sabe, mas a Devir também é uma distribuidora. Então, eu era responsável pela distribuição da Panini, da JBC, da Companhia das Letras, assim, das maiores editoras de quadrinhos, eu estava lá, sabe, tentando ler nota fiscal e saber o que fazer, e como dar entrada em nota fiscal. Eu fazia tudo isso. Então, eu era o contato direto com as editoras também, né? Quando elas queriam entrar em contato com a Devir, passava por mim primeiro. Então, também foi mais um meio de eu estar ali em contato com todo mundo do mercado. Então, também trabalhei com eventos na Devir, né? Eu lembro que a gente produziu a Virada Nerd em 2016 até 2019, que eram eventos super loucos, cansativos, que era realmente, a gente virava a madrugada inteira fazendo esse evento, né? Com várias atividades envolvendo quadrinhos lá no Museu de Imagem e Som aqui em São Paulo. Então, era assim, uma loucura, eu participei disso também. Também fui assistente de edição, eu também trabalhei na parte um pouco ali de financeiro, porque eu era responsável pelo direitos autorais, tanto nacionais quanto internacionais, e também por ler contrato e entrar em contato, e ter esse contato direto com os autores também. Então, acho que assim, já fui vender livros em eventos, já carreguei caixa, acho que tudo que tem para fazer numa editora, eu acho que eu já fiz ali, sabe? Então, foi muito importante para eu ter a experiência nesses vários aspectos, sabe? A minha passagem pela Devir foram quase 5 anos, né? 4 anos e 10 meses, mas foi fundamental para eu ser quem eu sou, assim, tanto no modo profissional, né? Das pessoas me conhecerem, de eu conhecer as pessoas, quanto realmente saber fazer alguma coisa, né? Na vida. Então, a Devir foi, assim, o berço mesmo, onde nasceu a Samana profissional ali. Disso tudo, qual é, né, a área de todas essas que você passou, que você, sei lá, achou que é a mais pesada, que dava mais trabalho, e que se você pudesse, você falar, isso aqui eu preferia não ter que fazer de novo? Olha, fazer direitos autorais realmente não é uma coisa fácil. E nem uma coisa assim que a gente pensa, nossa, que legal, né? Fazer esse plano de conta aqui. Me falaram que eu não precisava fazer conta. Para trabalhar com livros, com quadrinhos no mercado editorial, o que eu estou fazendo conta aqui? Mas realmente fazer cálculo e calcular ali porcentagem de editores, não, das editoras e dos autores. E quando é internacional, a gente tem que fazer a conversão de dólar, de ienes, de euro e de, sei lá, qualquer outra coisa que eu tinha que converter ali para poder fazer todo o cálculo certinho das editoras internacionais.
e mandar isso para elas, para poder elas fazer a aprovação ali e o abatimento, é muito trabalhoso. É muito trabalhoso. Imagina que, assim, no caso ali dos autores nacionais, que eu tinha que entrar em contato com todos os autores para mandar os relatórios e fazer cada relatório ali, ver quantos livros foram vendidos em um determinado mês, ali no trimestre, e calcular tudinho de acordo com a porcentagem que a gente tem com eles no contrato. Isso tudo dá muito trabalho, muito dor de cabeça. Eu acho que todo trimestre que eu tinha que fazer isso, eu tinha que tirar o mês inteiro só para fazer isso, porque eram, sei lá, 300 autores nacionais, não sei quantos mais editores internacionais, então era muito trabalhoso, tomava muito meu tempo. Então, eu acho que, não vou dizer que eu nunca mais faria, porque eu acho que foi importante, né, ter essa experiência de fazer isso, mas era trabalhosinho, dava um pouquinho de trabalho. Outra coisa também é eventos, né, a gente acha super legal quando o evento está super pronto lá, por exemplo, uma Comic Con da vida. Eu imagino o quanto esse pessoal não dorme antes do evento acontecer, sabe? Porque pra gente fazer o evento lá da Devi, que era a Virada Nerd, que era só um final de semana, né? E era num tamanho muito menor que a Comic Con, eu já ficava 3 meses sem dormir antes, só resolvendo problema das pessoas, né, que iam lá montar o stand, e o cara que não entregou os radinhos a tempo, e confirmar os convidados, e pagar Uber pra essa galera que tava indo pra lá. Gente, é uma loucura. Então, assim, eu ficava 3 meses sem dormir, eu gosto muito de dormir. Então, evento é uma coisa que realmente eu gosto de fazer, eu gosto de estar ali por dentro e tal, e ajudar a criar ali, mas é pesado. A gente pensa que é só glamour, mas não, é bem pesado. Imagina. E apesar da geração atual dizer que é cringe, mas e o café? É importante, né? Nossa senhora, eu tava até comentando, né, com vocês que na época que eu trabalhava na Devi, eu e meu chefe era assim, o que é gerente editorial, o Paulo Roberto, né, lá da Devi. Ele tinha um negócio de café na mesa dele, né, uma garrafa de café, que era exclusivo para ele, e a gente tinha uma máquina de café ali, que eu quase acabava com ela todos os dias, para poder, só tomando, sabe, para fazer as contas e etc. Aí, como a gente falou também, né, dólar subindo e baixando, de acordo com ela falava, então tudo isso a gente tinha que colocar ali na ponta lá. O pessoal acha que não influencia, mas influencia, gente. Além disso tudo, né, Alexandre, a Samla ainda idealizou um projeto bem bacana chamado Norte em Quadrinhos, que é um projeto para dar mais visibilidade aos artistas do Norte, né, Samla? Para quem ainda não percebeu pelo meu sotaque, eu sou do Nordeste, eu sou de Natal. Inclusive, meu amigo Gabriel Dantas enviou um beijo para você, tá, Samla? Um beijo, Gabriel. Para quem não conhece, procure lá no Bife de Unicórnio no Instagram. Enfim, as nossas dificuldades Nordeste e Norte são muito parecidas, né? E eu acho que isso também foi um catalisador para tu também criar esse projeto. Me explica um pouquinho como foi idealizar esse projeto, também sobre essas dificuldades que os artistas do Norte passam. O Norte e o Nordeste sempre andaram muito juntos, a gente passa pelas mesmas dificuldades, a gente passa pelos mesmos preconceitos, né? Então, é uma coisa que tá intrínseca ali. E uma das maiores dificuldades do pessoal do Norte é simplesmente o acesso, tanto para os quadrinistas do Norte conseguirem ter esse contato com os leitores e conseguir enviar os seus quadrinhos para o resto do Brasil, quanto para esses outros quadrinhos chegarem até a galera do Norte. E também, assim, as editoras, os leitores, etc., estão muito acostumados a ter uma visão muito desse eixo aqui, sul e sudeste. Principalmente São Paulo, Rio e principalmente ainda São Paulo, né? Que é o polo de todo o mercado do quadrinho nacional. E isso já devia ter acabado, assim, sabe? Essa centralização aqui no sudeste. A gente tem um país tão grande, com tanta coisa diferente acontecendo, com tantas narrativas, com tantas histórias, culturas super diferentes, e por que não trazer isso no mundo dos quadrinhos, né? Por que a gente não conhecer essas novas vozes, etc. Então, o projeto Norte em Quadrinhos, geralmente, a gente, no caso, eu e minha mãe, que é quem me ajuda nesse projeto, a minha equipe, a minha mãe, a gente costuma querer fazer exatamente isso, sabe? Eu sou uma mulher do Norte e estava aqui em São Paulo no meio da produção de quadrinhos, por que não fazer essa ponte? Por que não tentar fazer alguma coisa para trazer essa visibilidade, né? Colocar esse holofote
gigantesco em cima da galera do Norte que tá produzindo quadrinho e quadrinho de qualidade, né? Então, a distribuição no Brasil, a gente sabe que é um tema à parte, que não só na parte de quadrinhos, mas qualquer coisa é sofrível no Brasil, para você distribuir qualquer coisa no Brasil. Principalmente quando a gente trata de cultura, que é uma coisa que, né, não é muito bem vista no Brasil, né? Coisa de comunista, inclusive. Então, é muito difícil a galera conseguir olhar para lá, conseguir realmente ver essas outras possibilidades de narrativas serem criadas. Então, eu gostei muito de como o projeto ele conseguiu dar essa voz para essa galera e conseguiu fazer com que as editoras vissem que tem gente ali fazendo quadrinhos, sabe? Então, eu fico muito feliz quando alguém do Norte chega para mim e fala assim, a editora tal me contratou. Ou então, quando as editoras me procuram para falar, me indica a pessoa que faça arte final, que seja do Norte, a gente quer alguém do Norte. E aí eu vou lá, eu já tenho uma planilha pronta, eu juro pra vocês, eu tenho uma planilha pronta com, assim, o nome da pessoa, e-mail, rede social, a opção lá da pessoa, né, se ela faz cor, se ela faz arte final, desenha, roteiro, editor, revisor, eu tenho tudo uma planilha que eu já mando pronta. Aqui, gente, vocês querem? Tá aqui, ó. Então, o projeto, ele meio que também trata como se fosse um agenciamento, né, mas de maneira completamente sem lucros para mim, no caso, né. Então, eu gosto muito de realmente pegar essa galera e colocar dentro do mercado e falar assim, toma, tem essa possibilidade de você ganhar dinheiro e trabalhar com o quadrinho, sim, tá aqui, vamos fazer isso acontecer. Então, eu gosto muito que o projeto ele tá conseguindo fazer isso de alguma forma, e eu fico muito feliz quando eu vejo que tá dando certo. Mas aproveita e já indica alguns quadrinhos e autores do Norte, Samla, pra gente. Opa, eu vou até pegar aqui, ó, peraí, que tá bem perto de mim aqui. Esse quadrinho aqui é chamado A Juricaba, não sei se vocês já ouviram, eu já falei isso em todos os lugares, porque eu amo esse quadrinho, ele saiu no final do ano passado, no 2020, né, ele é um projeto sobre esse rapaz aqui, que foi a Juricaba, ele era o líder do povo manaós, né, lá na época da invasão dos portugueses, etc, no Brasil, e ele conseguiu resistir à invasão por 5 anos, e naquela época tinha muita briga entre as aldeias, os povos ali da Amazônia, né? E o Juricaba conseguiu reunir 30 povos da Amazônia para enfrentar os portugueses, sabe? Então aqui, essa aqui é uma história sensacional, uma ficção histórica, né? Então ele vai contar aqui como eram a catequização dos povos indígenas, então ele vai contar como foi as guerras, tem cenas sensacionais de guerra. Então assim, não é um quadrinho infantil, assim, o que a criança pode ler, porque tem muita cena de guerra, de sangue, etc. Mas é sensacional o traço é do Juscelane Júnior, o roteiro é do Ademar Vieira, que ele fez essa pesquisa maravilhosa para fazer esse quadrinho. Foram, assim, 2 anos de pesquisa, porque o povo manaus foi extinto, né? Então, foi muito difícil achar coisas que falassem sobre o povo, né? Como era a cultura deles, como era a língua deles, como que eles se vestiam, como eles se portavam. Então, essa resgate que o Ademar fez aqui da cultura manaus foi muito importante, porque acho que existem... Aqui no final ele conta que existem poucas palavras, que são 140 palavras que são conhecidas, né, dessa língua manaus. E essas palavras ele usou aqui no quadrinho. Então, de alguma forma, ele conseguiu resgatar essa cultura, né, e trazer isso para o quadrinho. Olha o que a gente está perdendo quando a gente não dá visibilidade para essa galera. Olha essa coisa sensacional. Então, eu indico a Juricaba do Ademar Vieira. É como eu sempre falo com o Alexandre, é bom quando a gente tem quadrinhos que se passam, né, bicho? Você sabe que é um artista nortista. Exato. E no quadrinho, a gente tem muito quadrinho no Rio, tem um monte de quadrinho que se passa no Rio, tem um monte de quadrinho que se passa em São Paulo, entendeu? Mas o Norte e Nordeste, quando você pega um artista que trabalha isso, é muito interessante. É sensacional quando eu li, por exemplo, tem um quadrinho também aqui que eu gosto muito, que é o Rua 24, que é de uma mangaka de Boa Vista. O nome dela é Hipácia Caroline. E ela faz quadrinhos de terror lá em Roraima. É muito sensacional, assim, porque a gente pode ver ali algumas palavras que ela usa que são gírias, linguagem de como a gente do Norte fala. E quando eu li isso, eu me senti muito assim, nossa, sabe? Realmente estou vivendo ali, sabe? O meu jeito de falar, uma coisa que eu não via quase nunca nos quadrinhos. Eu lendo as tirinhas do Paulo Moreira, né? Sim! Falando daqui, não tem jeito. É muito bom.
Eu acho bacana desse seu comentário, Samela, porque eu não lembro quem é que fala isso, mas né, que tem aquela frase que é: se você quer ser universal, fale da sua aldeia, né? E eu acho que é muito verdade, porque tem muito essa questão, e quando a gente fala, por exemplo, de representatividade, é isso, né? É você se ver representado nas mídias que você consome. Faz diferença. Então, é quando, por exemplo, o Lucas fala do Luzes de Niterói do Quintanilha. O Lucas jogava bola no clube, que obviamente o Quintanilha retrata isso nos anos 50, mas o Lucas jogou bola naquele clube. Ou eu, quando eu pego, por exemplo, a Shampoo do Roger Cruz, pô, eu fui, né, do rock and roll de São Paulo nos anos 2000, sabe, quando eu estudava por lá e morei em São Paulo. Hoje eu estou em Curitiba, mas enfim. E é isso que o Brasil é tão grande que falta isso, né? Quer dizer, às vezes está em algum canto, mas eu acho lindo demais um projeto como esse do Norte em Quadrinhos, porque é isso, é você trazer à luz um material que é preciosíssimo e que poderia e deveria estar, né, distribuído no Brasil todo, mas infelizmente a gente fica naquele eixo só, né, das grandes empresas que publicam material norte-americano, e eu, né, não posso nem dizer que eu não consumo. Eu também, eu tenho um monte, né? Faço o meia-culpa aqui, mas ao mesmo tempo a gente consome coisa nacional, porque eu acho que é importante. Eu quero aproveitar, antes da gente ir para social comics e tudo mais, e falar do teu momento atual, eu queria saber justamente de você, como leitora e como consumidora de quadrinhos, quais são os quadrinhos que você, sei lá, traz com carinho, ou que você tem maior paixão para ler ou para consumir? O que a Samela gosta de quadrinhos? Olha, né, não é surpresa para ninguém que o meu quadrinho favorito, por exemplo, a minha heroína favorita é a Miss Marvel, a Kamala Khan. E por quê? Eu gosto dos quadrinhos da Kamala Khan justamente para trazer uma coisa diferente, né, pra gente ver. Uma coisa que não é mais do mesmo, não é mais do... quadrinhos que falam quanto os Estados Unidos é maravilhoso e sensacional, e nossa, patriota, e aquela ladainha toda que a gente tá cansado de ver nos quadrinhos de super-heróis. A Kamala, ela traz justamente isso que você está falando, uma representatividade para o povo árabe, por exemplo, para o povo paquistanês, né? Que ela é uma personagem que é uma adolescente americana, paquistanesa, para o povo que é muçulmano. Então, assim, eu gosto de ver culturas diferentes, eu gosto de ver realmente que o quadrinho ele pode ser desse jeito, sabe? Ele pode ser uma coisa profunda. Ele pode tratar de assuntos profundos, né? Principalmente quando a gente pensa nos Estados Unidos pós 2001, como a islamofobia assim, ultrapassou as barreiras, né? Depois do acontecimento, e a Kamala ela chegou para combater a islamofobia. Então, a Sama Amanat, que é a editora da Kamala Khan, é uma pessoa paquistanesa também, e ela é muçulmana. Então, assim, trazer esse tipo de representatividade é o que eu gosto de ver nos quadrinhos. É o que eu gosto de ver, sabe? A cultura, uma cultura diferente. A gente vê que aquilo ali, o quadrinho, ele pode ser histórico. Ele pode mudar algumas coisas. A Kamala, a personagem, ela foi criada em 2014, faz pouquíssimo tempo. Mas ela foi já revolucionou, sabe? O mercado. Ela é uma dos títulos mais vendidos até hoje. Então, assim, para quem tem... 2014 pra cá, tá quanto tempo? Eu sou ruim de conta, mas pra quem tem pouco tempo. 7 anos. Tá vendo? Por isso que eu não gostava de direitos autorais, gente. Mas, porque tem 7 anos aí de vivência e ela já revolucionou muita coisa, porque ela realmente... as pessoas começaram a entender a cultura islã, né? O islamismo, etc. E ela começou a combater a islamofobia ali nos Estados Unidos. Então, o quadrinho tem esse poder de mudar as coisas, né? Então, por exemplo, essa Juricaba que eu falei para vocês, eu lembro que o Ademar me contou, que é o roteirista, né? Que ele e o desenhista foram para um município lá no Amazonas chamado São Gabriel da Cachoeira. Ele é o último município antes de você sair do Brasil. É assim, ele fica bem na fronteira e é a cidade mais indígena do Brasil. A maior parte da população lá é população indígena. Então, eles foram lá, entregaram a Juricaba para a galera ver, né? Fizeram uma doação ali para a biblioteca da cidade e descobriram que muita gente ali, apesar de a gente achar que o povo Manaus estava extinto, muita gente ali é descendente do povo Manaus. Então, conseguiu fazer esse resgate da cultura, né? E está acontecendo lá, não é de hoje que os povos indígenas do Brasil
estão fazendo uma espécie de retomada, né, que é eles se reconectarem com a sua cultura e retomar as terras que eram deles e etc. E o Majoricaba fez isso muito bem, conseguiu trazer de volta essa cultura, esse povo que todo mundo achava que estava extinto. Então, sabe, olha como o quadrinho pode ser uma fonte maravilhosa de resgatar coisas que a gente achava que não existia mais, sabe? Então, é isso que eu gosto de ver nos quadrinhos, realmente, acho que mudar o mundo de alguma forma. Samela, antes do Alexandre perguntar, eu acho que ele quer perguntar sobre o Social Comics em si, eu queria saber a tua opinião sobre o digital, como leitora, se tu consegue ler o digital de boa, porque muita gente ainda tem uma certa aversão ao digital, né? Você acha também que o digital vai substituir o impresso, enfim, quais são as vantagens do meu digital? Engraçado você perguntar isso, porque saiu esses dias a pesquisa do Retratos da Leitura no Brasil, não sei se vocês chegaram a acompanhar. Que essa pesquisa é feita a cada 4 anos, né? E é a única pesquisa no Brasil que faz esse relatório do perfil do leitor e de como a gente não tem a cultura de ler livro, de ler nada no Brasil, né? Desde 1500, né? E lá eles contam um pouco como o digital cresceu de 2015 a 2019, né? Como teve um crescimento, ainda não é o suficiente, ainda é pouco, mas teve um crescimento, e isso sem contar que a pesquisa ela vai de 2015 até 2019, sem contar essa era pandêmica que a gente está passando, que subiu muito as vendas do digital, né? Tanto de livros quanto de quadrinhos. Então, tanto que muitas editoras apostaram no digital nesses tempos, né? A Conrad foi uma, a editora Guará, a editora Mamacusa, que é do Rio de Janeiro, a própria Social Comics, né? Voltando à ativa, porque a Social Comics existia, mas estava ali meio adormecida por muito tempo, e esse ano eles voltaram, a gente voltou com tudo, né? Então, o digital, ele tem a possibilidade de coisas que você não tem no físico, que, por exemplo, o acesso, né? No digital, você não precisa esperar o correio te entregar. O correio demorar 30 dias, por exemplo, quando eu morava em Manaus, era 30 dias, era, sei lá, quantos dias para chegar um livro que eu tinha comprado. Na Submarino, por exemplo, sabe? E nem pagar frete, porque o frete era mais caro que o livro. Então, mas isso não quer dizer que é pra gente privatizar o correio, tá, gente? Só uma dica aqui. Mas o digital tem essa facilidade de a gente chegar a muito mais pessoas do que o físico, né? Mas assim, não vai, gente. Gente, não tem essa, digital vai engolir o físico. Isso aconteceu com o rádio, TV, essas coisas, a gente já tá cansado de ver que isso não vai mudar. O rádio ainda tá aí. E tá voltando, que a gente tá fazendo podcast agora. Isso é uma maneira de fazer rádio, gente. Só que é de maneira com a internet. Então, isso não tem isso. E além dos digitais terem isso, a gente tem a possibilidade, por exemplo, de colocar coisas no quadrinho digital que no físico não tem. Por exemplo, eu sei que a Brenda Maria, que está fazendo um quadrinho chamado Apartamento 501, ela está postando no Instagram dela, tem uma cena lá que tem uma personagem ouvindo música dentro do carro. E tá lá desenhado, e aí a Brenda colocou a música tocando. Então a gente consegue ouvir o que a personagem está ouvindo. A gente não consegue fazer isso no físico, a não ser que tenha alguém tocando violão do seu lado lá enquanto você tá lendo, sabe? Não tem como. Então, o digital, ele tem grandes possibilidades pra gente brincar aí com várias coisas da internet, né? Você pode colocar GIFs, até os QR Code. Eu não sei se vocês já chegaram a ver o Juquinha, do Max Andrade. Eu tava lendo esses dias e tem vários QR Code lá dentro que você vai focando com o seu celular e você vai para vídeos aleatórios que o Max colocou lá dentro. E é muito legal, porque quando eu clicava no vídeo e via o vídeo, eu via um monte de gente comentando, estou aqui pelo Juquinha, estou aqui pelo Juquinha. Então você encontra ali a galera que estava lendo, sabe? É muito sensacional isso. Então, eu acho que o digital ele tem várias possibilidades que a gente não tem no físico. Apesar que a gente tem que lembrar também que a gente ter acesso a um quadro digital é de um privilégio super grande, né? Porque não é todo mundo que tem acesso à internet no Brasil. Se a gente for para grandes, para os interiores, por exemplo, das cidades, tem muita gente que não tem acesso à internet. Tanto que é uma dificuldade da galera fazer EAD agora nesse tempo pandêmico, né? De estar na escola e fazer EAD porque não tem internet, não tem computador, não tem celular. Então, o digital, ele tem os prós e contras dele ali, né? Enquanto o digital consegue chegar mais rápido a mais lugares, também o livro físico consegue chegar em lugares que o digital não é presente, né? Por causa dessa falta de incentivo
tanto da cultura quanto de acessibilidade mesmo às pessoas que não têm esse tipo de acessibilidade. Então, eu acho assim, que tem espaço para os dois, e a gente pode gostar dos dois. E, inclusive, eu tenho a minha biblioteca física aqui, e tenho a biblioteca digital, que é onde eu coloco as coisas que não cabem mais aqui. Então, essa é uma vantagem também. Você mencionou esse exemplo do Juquinha, e eu queria explorar um pouco mais isso, porque o Marshall McLuhan falava, né, que é necessário, quando você tem uma nova tecnologia, haver uma certa liberação da forma, né? Então, para quem está ouvindo e não entende o que seria a liberação da forma, ou a libertação da forma, a gente pensa, por exemplo, quando o Ford inventou o automóvel, você tinha aqueles carrinhos que pareciam charretes, né? E aí a gente pensa, por exemplo, hoje em dia, num dragster, num carro de Fórmula 1 ou numa Lamborghini, a gente tem um design que não lembra em nada uma charrete. Quando foi inventado o avião, na verdade o 14 bis era um carro com asa, e hoje em dia, quando você pensa em caça supersônico e tudo mais, ele liberou a forma e ele se tornou um avião e não mais um carro com asa. E aí você está mencionando HQs digitais, que elas estão, na minha concepção, elas estão tentando quebrar justamente o que é o digital até hoje, que em muita medida ele é só uma simulação de suporte. É como se você estivesse lendo uma HQ no papel, só que você está lendo na tela. E aí a minha pergunta para você é: você acha que para as HQs digitais ainda falta quebrar essa barreira e realmente a HQ digital se tornar a HQ digital? Ou você acha que não? O ponto em que a gente está hoje já é algo que já é suficiente para essa nova tecnologia de entretenimento como, né, a HQ digital é? Não, eu acho que a gente tem muito ainda o que caminhar. O digital, inclusive, ele, apesar de estar crescendo, como eu falei, né, ele é uma parte muito pequena da sustentação de uma editora, né? Principalmente quando a editora não é igual a Sister Comics, por exemplo, que é uma editora só digital, né? Quando ele é uma editora física, aparentemente, pelo que eu lembro, a porcentagem é menos de 10% nas vendas, sabe? Isso não é nada, isso não sustenta uma editora. E em comparação com os Estados Unidos, por exemplo, que são acostumados a ler livro digital, quadrinho digital há muito tempo, porque eles têm uma cultura de leitura muito diferente da nossa. Já são, apesar deles serem estadunidenses, né, e essas coisas, mas eles são mais avançados nisso do que a gente, porque eles têm um programa de incentivo à leitura, e não só incentivo à leitura do formato físico, né, mas também do digital. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento que tem muita coisa ainda para a gente descobrir e saber como usar o digital. Lá na Social Comics, por exemplo, como nossas HQs são lidas no celular, né, ou no tablet, né, mas a maior porcentagem é no celular, por causa do aplicativo, a gente, lá no estúdio que eu trabalho, que eu também sou produtora de quadrinhos, né, no estúdio Eleven Dragons, que é o estúdio da Social Comics, que a gente produz quadrinhos para colocar na Social Comics, a gente faz os quadrinhos já em formato da tela do celular. Então, isso é um diferencial também, né? É muito diferente a gente fazer... As pessoas acham que fazer quadrinho digital é simplesmente pegar e transformar em PDF. Não é, gente. Se fosse assim, seria muito mais fácil, inclusive. Mas não é, a gente tem que adaptar muita coisa, né? Para caber certinho naquele formato. Então, a gente, hoje em dia, já está fazendo tudo no formato de celular. Então, as páginas dos quadrinhos são mais compridinhas e a narrativa que a gente está fazendo, por exemplo, tem um dragão tacando fogo aqui, e você vai descendo a tela e você consegue acompanhar o fogo do dragão chegando até aqueles personagens que estão ali embaixo, sabe? Então, isso tudo se trata de uma narrativa completamente diferente, a gente não tem como fazer isso na versão física, né? Então, o digital, ele tá fazendo isso. Eu lembro que teve um tempo aí que o Spotify, não sei se vocês viram, tentou fazer leitura de quadrinho digital. Saiu uma HQ lá, eu acho que foi Scott Pilgrim, não lembro. Mas que era uma HQ que você praticamente assistia ali o cara te contando as coisas e as páginas passando. Então, é um outro formato que a gente pode explorar no digital, que simplesmente não é um formato estático, né, da gente passando as telas, mas é a cena acontecendo, a cena se montando ali nos quadros, e o próprio aplicativo lá fazia com que a história fosse fluindo e acontecendo, e você só acompanhava. Então, isso é uma maneira nova também de fazer quadro digital. Eu acho que a gente tem muita possibilidade, coisas que a gente nem sabe ainda. A tecnologia da internet, eu acho que é muito nova ainda, né?
sei lá, podemos ver assim, geração millennial que somos, a gente pegou essa virada da evolução digital, né? Enquanto os Zenials aí já chegaram tendo tudo aqui, já não tinham mais internet de escada, eles, né, já não tinham que entrar mais no bate-papo da UOL, então já tinha tudo para eles aí de mão beijada. Tanto que a gente não, e as pessoas que vieram antes da gente não tinham nada disso. Então a gente passou por esse momento de virada, né? Como a gente se comunicava no mundo com a chegada da internet. Então, nossa, a gente tem muita coisa para descobrir ainda, gente. O pessoal aí de programação, os TIs, a galera que trabalha com isso, ainda não descobriu nem metade do que a gente pode fazer com o digital. Então, está muito cedo. Acho que me pergunta isso daqui a 50 anos. Se eu estiver viva. E aí a gente vê o que mudou de lá pra marcado. cá. Ela citou agora a Eleven Dragons, Samela. A concepção de quadrinhos que é só pro digital, ela muda muito para em que sentido, narrativamente falando, quando os artistas estão pensando? Você sente muita essa diferença? Então, não tanto na parte assim de concepção do quadrinho ali. Mas, por exemplo, lá nos nossos quadrinhos que a gente está fazendo, a gente está lançando uma série chamada War Dogs Chronicle, que é uma distopia em que existem híbridos, né? Que aconteceu uma guerra e tal, e existem híbridos. Isso está muito à moda hoje em dia, né? Com o Sweet Tooth aí também trazendo isso à tona. Mas, lá, por exemplo, a gente tem, além da Eleven Dragons ser um estúdio de quadrinhos, ele também é um estúdio de animação. Então, a gente está começando a unir esses dois mundos. Tem uma cena da nova HQ que a gente está fazendo ali, que é uma HQ infanto-juvenil, medieval, que tem dragões e poderes, etc. Está sendo bem legal produzir. E tem uma cena, por exemplo, que a professora lá deles, a galera está atrapalhando ali na escola, conversando, a professora pega uma faca, joga na maçã que o rapaz está comendo e a maçã gruda na porta. Então, assim, a gente está querendo fazer com que isso seja animado. Então, essa parte da faca, né, saindo de um quadro e indo para o outro, vai ser uma forma de animação. A gente não tem como fazer isso no físico, a não ser que tenha, sabe aquelas coisas dos livros que a gente ficava puxando e ficava mexendo? Talvez no físico a gente conseguiria fazer dessa forma. Mas no digital a gente já pensa assim. Então, quando um artista chega para trabalhar com a gente já deixa esses toques para ele, do tipo, fica pensando aí nos quadros e no que a gente pode animar. Então, quando eles desenham em layers separados, por exemplo, eles não desenham tudo numa mesma layer, porque se a gente precisar animar alguma coisa, a gente tem como pegar só aquela faquinha, né, que tá numa layer diferente, e fazer a animação. Então, eles já pensam nessa possibilidade. É uma coisa que a gente tá para colocar no nosso contrato, mas não colocamos ainda, mas toda vez que eu contrato alguém para a equipe, por exemplo, eu e o Rick Trolla, que é o head artístico da gente lá, a gente já conversa isso com a pessoa. Olha, fazer isso, isso e isso. Cor, por exemplo, a gente contratou a Raquel Teixeira, que é uma colorista lá de Manaus, que projeto aí Norte Quadrinhos dando frutos. A gente contratou ela e ela também já está pensando nas cores, assim, do tipo, faz esse raio aqui de cores, nas cores do raio, layers diferentes, que é para poder a gente fazer a animação do raio caindo, né? E o brilho acontecendo e tudo mais. Então, eles têm que pensar já nisso. É muito legal porque faz eles perceberem mais, né? Prestarem mais atenção no que eles estão fazendo ali. Eles, de vez em quando, assim, às vezes de madrugada, a gente tem grupos no Discord, né? Para discutir as coisas. De madrugada, alguém manda, tipo, olha essa cena aqui, muito legal, dá pra gente animar, hein? Então, é isso, sabe? Já fica ali na cabecinha deles para eles conseguirem pensar isso na produção do quadrinho, do que a gente pode fazer ali pro digital ficar mais interessante. Então Caramba, é a Samela falando, eu preciso ler isso, pelo amor de Deus. Vai pra onde, Samela? Vai pro Social Comics, esses quadrinhos? Exclusiva do Social Comics. A gente produz, né, na Eleven Dragons pra ir exclusivo pro Social Comics. Então, esse ano aí tá vindo bastante coisa legal. E assim, a Social Comics é doida, porque eles deixam eu fazer umas coisas que eu não deixaria. Eu falo, vamos fazer esse negócio aqui super doido, assim, que todo mundo vai ficar tipo, mano, por quê? Vamos! Eu falei, então tá bom, aí a gente faz. Então, assim, tá vindo muita coisa incrível, gente. A Social Comics ficou muito tempo aí adormecida, mas a gente tá com vários planos bem legais. Bom demais. Tô empolgado para ver, viu? E eu ia aproveitar falando já que a gente entrou na Social Comics, qual é exatamente a tua relação com a Social Comics? Eu entendo na Social Comics para fazer essa parte de produção
da Eleven Dragons, né, da gente produzir quadrinhos. Então, eu sou a produtora editorial que cuida do prazo, planejamento do ano inteiro de quadrinhos, etc., de contratação desses artistas. Então, eu entrei para isso. No decorrer do tempo, né, já faz 7 meses que eu estou lá, no decorrer do tempo, a gente viu a necessidade de ter alguém para trabalhar como curadoria do catálogo da Social Comics, né, as coisas que não são exclusivas nossas, né, não são feitas pelo nosso estúdio, mas que a gente quer que esteja dentro do catálogo ali para ficar uma coisa mais interessante. Então, falaram, pô, a Samela tá aqui, né? Ela conhece uma porra de gente no mercado independente, principalmente. Vamos fazer com que ela cuide dessa parte. Então, eu também virei curadora da qualidade do catálogo. Então, essa é uma parte que eu fico muito animada também, porque é a parte que eu posso realmente trazer a galera independente para dentro disso e renumerar, né? Porque acho muito engraçado quando eu entro em contato com algum artista, por exemplo, e aí eu falo, não, então, o pagamento é assim, 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 assado, tá, não vai estar no contrato, vou te passar para advogado. Eles ficam, vocês vão me pagar? Gente, claro que a gente vai pagar, sabe? É como se fosse uma livraria que você pudesse entrar lá, comprar, ou então ler seu livro, seu quadrinho, etc. Eu tenho que te pagar por isso. E é muito surreal, assim. Por isso que a gente vê que o mercado independente, quando é contratado por outras grandes empresas, é muito difícil essa relação, porque eles não estão acostumados com isso e as grandes empresas não estão acostumadas a pagar também eles de forma justa, né? Então, a gente está tentando mudar isso, principalmente na Social Comics. Esse ano entrou muita gente do mercado independente, né? A Social Comics... Gente, a Eleven Dragons, além de animação, além de quadrinhos, ela também trabalha com produção audiovisual e também trabalha com games. Então, isso assim, ó, é uma coisa que a gente está conseguindo misturar, sabe? Em todos os lugares, assim, em todos os setores. E nessa parte do audiovisual, também não sei se vocês conseguiram ver, mas a gente está produzindo documentários, né, sobre a importância do quadrinho nacional. Então, cada episódio do documentário vão ser 8 episódios. Cada episódio focado num tema diferente, né? O primeiro a gente teve no mercado no geral. O segundo foi sobre a voz das mulheres nos quadrinhos. O terceiro foi o Preto Nanquim, que foi sobre a produção dos artistas negros nos quadrinhos. E o último agora que a gente lançou foi a produção da galera LGBT nos quadrinhos. Então, assim, tá sendo muito legal isso, principalmente a gente está conseguindo unir com o catálogo da Social Comics, porque a gente solta o documentário e junto com o documentário entra vários títulos dessa temática, sabe, no nosso catálogo. Então, o que a gente teve de títulos LGBT esse mês, que a gente ainda tá tendo, porque estamos continuando publicando, né? É sensacional, assim. Então, quando a gente publicou também o vídeo de mulheres, entrou muito títulos de mulheres no Social Comics. E a gente pretende fazer com que isso ande de mãos dadas, sabe? A galera chegar e realmente ter os seus quadrinhos ali na plataforma. E também a gente poder dar visibilidade para essa galera nos nossos documentários. Então, assim, aí vocês ficam vendo, mas Samela, no que você está envolvida? Em praticamente tudo ali dentro. Na parte do marketing também, eu tô sempre ali dando palpite. Às vezes eu falo, posso twittar alguma coisa aí no tweet da Social Comics? O pessoal pode, Samela vai lá. Se vocês verem algum tweet idiota, sou eu lá, sabe, no perfil da Social Comics. Sempre, uns tweets idiotas sou eu. Os tweets mais sério é do pessoal de marketing. Porque eu sempre fico botando meu bedelho ali em tudo, sabe? E é muito legal que a Social Comics, né, eles me dão essa liberdade de explorar a criatividade, de fazer coisas diferentes e de fazer coisas de maneiras não convencionais, né? Então, eu tô curtindo bastante trabalhar em todas essas frentes aí. Espero que tem muita coisa legal. E para quando que você tá organizando o evento da Social Comics? Porque só faltou falar que, né? Olha, quem sabe, né? Quando a gente puder já perambular pelo mundo, como nossos antepassados faziam, a gente talvez consiga fazer algumas coisas mais, assim, de grande porte. Eu queria. Vamos ver aí. A gente sabe que o nosso meio é um tanto quanto complicado, digamos assim. Tem alguma coisa que você sofreu ou sofre ainda, ou alguma pergunta, ou alguma coisa que te enche que os nerdola fazem? Olha, aconteceu uma coisa esse ano que eu ri muito, porque assim, quando acontecem essas situações comigo, o meu instinto é rir, porque eu não tenho o que fazer além de rir. Não sei se vocês lembram aí, o Alexandre que disse que me acompanha no Twitter também, eu postei, acho que foi no dia do Orgulho Nerd, eu postei lá, Dia do Orgulho Nerd, porque eu teria orgulho disso.
esse tweet viralizou, né? Muita gente deu RT, etc. E aí, no dia seguinte, a diretoria da Social Comics recebeu um e-mail de um rapaz falando que com o meu tweet em cópia lá, com print, falando que eu estava desdenhando dos nossos leitores, das pessoas que dão dinheiro para que a Social Comics exista, etc. E aí eu fiquei tipo... Aí eu pensei, será que com um homem isso aconteceria? Será se o cara ele ia perder o tempo dele procurando o e-mail, né, o contato para poder mandar um e-mail, adicionar o meu tweet, tipo, tirar um print, escrever um e-mail enorme pedindo minha cabeça? Isso aconteceria se fosse homem? Eu acho que não. Talvez acho que não. Então, assim, o que eu fiz? Foi rir do Twitter. Eu peguei, coloquei lá, meu Deus, continuei zoando no Twitter, porque, gente, pelo amor de Deus, eu sou nerd também. É óbvio que eu estava falando ali brincando, eu não precisava nem escrever que era ironia aquilo ali, todo mundo sabia. Então, assim, isso acontece muito, principalmente com mulher, principalmente com minorias, LGBTs e etc. Mas a gente tem que rir, porque essa galera, elas são muito, muito pequenas. Elas só são barulhentas, mas elas são bem pequenas. Eu acho que a gente está conseguindo ultrapassar isso, apesar de não parecer, né? Porque eles são barulhentos, mas está conseguindo passar por cima disso tudo e um dia a gente vai dominar tudo. Um dia eles vão chorar. Já que a gente entrou nessa seara de que o nerd tem que acabar, e eu concordo, o nerd tem que acabar. Eu também acho. E eu não tô brincando, tá? E eu não tô brincando. A minha última pergunta vai um pouco nesse sentido, que eu gostaria de saber de você um pensamento final a respeito do mercado editorial como um todo. E aí eu vou dar uma base de para onde está indo a minha reflexão. A gente discute muito essa cultura que a gente tem de muito tempo, voltando em tudo que a gente falou, né? A gente está falando de acesso a quadrinhos, quer dizer, a Social Comics tem uma precificação que deixa muito mais acessível. A gente está falando de uma editora que está produzindo material nacional, autoral e independente agora com uma produção de estofo. E a gente não tem isso no Brasil há muito tempo. A gente não tem uma editora com grana, com peso, né? Estamos falando nominalmente da Panini porque é quem domina o mercado, e tirando o Maurício de Souza, que tem todo o mérito dele de ter conquistado o espaço dele, a gente não tem uma grande editora, não é bancando no sentido de investir em novos talentos ou em produções autorais. E aí a gente tem a cultura dos lombadeiros e das capas duras e tal, e não tô dizendo que eu não sou um consumidor, mas eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, porque, na minha visão, a gente corre um risco muito grande de não formar novos leitores. A gente está aí vendendo capa dura para colecionadores de 40, 50, 60 anos, e a gente está esquecendo de mostrar o gibizinho da Turma da Mônica e do Tio Patinhas, ou qualquer coisa que seja, para a molecada de 10, 11 anos que está começando ali a se aventurar pelos quadrinhos. Então eu queria que você falasse um pouco qual é a tua opinião a respeito desse assunto. Sei que eu fiz um preâmbulo gigante, mas a palavra é sua. Não, foi ótimo, que já me deu um norte aqui. Eu acho engraçado, por exemplo, quando muitos leitores, geralmente os leitores mais antigos, mais tradicionais, falam assim, porque agora todo mundo está querendo ler quadrinhos, todo mundo é fã de quadrinhos agora. Ainda bem, porque você, leitor, que fala isso, você não vai sustentar o mercado. E aí, se você não sustenta o mercado não tem como produzir mais, a gente não vai mais produzir nada. E aí acaba. Então, a gente precisa estar sempre renovando esse público, né? Então, trazer mais mulheres para ser leitoras de quadrinhos, trazer mais o público LGBT, falando que aqui é o lugar deles, sim, eles têm espaço aqui para contar a história deles, para ler sobre as histórias deles, etc. Trazer o público indígena, por exemplo, nesse ano, por exemplo, eu recebi muita HQ indígena, que eu fiquei, assim, amando. Tô tipo, cara, essas pessoas precisam contar as próprias histórias. Não é justo a galera chegar e falar bem assim, vou contar essa história aqui da pessoa tal e contar de uma maneira errada, de uma maneira que não é verdadeira. Então, por que não essa galera mesmo contar suas próprias histórias? Então, tem espaço para todo mundo, porque quadrinho é uma mídia, não é um gênero, né? É uma coisa que as pessoas esquecem. Que dentro dos quadrinhos, como eles são uma mídia, dá pra gente ter vários tipos de gêneros. Então, essa galera que fala isso tem que dar graças a Deus, a Tupã, a Thor, a qualquer outros deuses aí, que
a gente está trazendo público novo, que os filmes estão trazendo, as séries estão trazendo esse público para dentro dos quadrinhos. Porque senão os quadrinhos acabam e você vai ficar chupando o dedo só com suas lombadas aí na estante, pegando poeira, sabe? Então, é muito importante a gente formar esse público leitor, e como você falou, a gente tem um gap muito grande de quadrinhos infantis, principalmente quadrinhos independentes infantis, né? A gente tem o quê? Turma da Mônica e Ziraldo aí, né? Praticamente, que estão aí há mais de 60 anos, né, gente? A Turma da Mônica fez 50 anos esse ano, então, assim, estão há muito tempo. E a gente tem há muito tempo só isso. Então, a gente tem que perceber que tem alguma coisa errada aí, tem algum gap aí, tem um público que a gente está faltando com eles, né? E é muito legal que, por exemplo, a galera independente está vendo isso mais do que a galera das editoras. Porque, por exemplo, o Eric Peleias e o Gustavo Borges lançaram aquele quadrinho sensacional que é o não sei o que, do fantasma, não sei o que, dos amigos, que eu esqueci o nome, eu sempre esqueço o nome. Como fazer amigos e caçar fantasmas, não é isso? Isso. Eric, Gustavo, podia ter um nome menor também aí pra poder lembrar, né? Mas enfim, esse quadrinho é sensacional, vai sair o volume 2 aí. É um quadrinho maravilhoso para crianças e pré-adolescentes. Eu dei esse quadrinho de presente, na verdade o Eric, né, entregou esse quadrinho de presente para 2 primos meus, que têm 10 e 11 anos, e eles amaram. Então, assim, tem um público ali que tá querendo isso, tá carecendo, sabe? E nessa pesquisa que a gente viu hoje, que saiu esses dias que eu falei para vocês, né, o Retrato da Leitura no Brasil, lá mostra que a população a faixa etária que mais lê quadrinhos, que mais se interessa por quadrinhos, as crianças, né, que estão no ensino fundamental, e a galera que está na faculdade. Então, assim, a gente tem aí já o direcionamento. A gente tem já esse público querendo quadrinho. E cadê o quadrinho para esse público, né? Então, tá saindo também, ó, já fazer uma propaganda aqui do Norte Quadrinho, já tá saindo aí, esse ano, vai sair um catarse de maneira completamente independente, de um quadrinho chamado Maramunhã, que é completamente infantil, tem um traço lindo, 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 que é da ilustradora Rayane Cardoso, que é manauara, e toda a equipe é de Manaus, e eles estão produzindo, que é uma história de guerra entre uns catipurus, que são os esquilos da Amazônia, e outros animais lá que eu não lembro o nome. São nomes, assim, difíceis também. Isso é uma releitura de uma obra do Shakespeare, que, assim, saiu há não sei quantos anos atrás, e a gente está trazendo para a cultura brasileira, para a cultura do Amazonas, né? Eles estão trazendo isso em forma de quadrinhos. E é para criança. Então, assim, é sensacional, tá ficando lindo. Eu já vi algumas páginas, eu tô tipo, eu quero logo que todo mundo veja isso, sabe? Que saia no Catarse. Então, assim, o público independente, os artistas independentes já viram ali que que tem esse público que tá ficando a desejar ali, então eles estão conseguindo enxergar isso e fazendo quadrinho para essa galera. E acho que é só o resto do mundo, o resto do Brasil, identificarem também ali que a gente precisa fazer quadrinhos infantis, quadrinhos ali infantos juvenis, para renovar esse público, porque daqui a pouco, gente, vai acontecer o que acontece com todo mundo, a gente vai morrer, e essa galera e o mercado tem que continuar, e quem vai continuar são eles, as crianças, então temos que trazer eles para dentro da gente, né, desse público, desse mercado. Perfeito, não tem nem o que comentar. Falo muito, né? Imagina, o sonho de todo entrevistador é ter um entrevistado que fale e dá o conteúdo pra gente. Se fosse pra gente falar, não precisava do convidado, nem da convidada. Samela, a gente já está com o tempo, né, além do que a gente tem a nossa cota, mas eu queria agradecer a sua presença aqui, de ter aceitado o convite. É um papo muito bacana e vamos falar de novo em breve, deixar correr um pouquinho essa volta do Social Comics ativa e daqui a um tempo a gente volta a se falar. Vamos fazer um papo, sei lá, de mercado editorial, falar de outras coisas que não especificamente Social Comics, porque a casa vai estar sempre aberta a você, a gente agradece demais a sua presença. Vou passar para o Breno agradecer também, porque eu sei que ele está esperando. Samela, muito obrigado, tá, por esse tempinho aqui com a gente, e que cada vez mais artistas nortistas ganhem espaço, que as novidades Social Comics cheguem logo, porque eu fiquei curioso e ansioso para ler, que vocês continuem sempre inovando no mercado digital, que é isso que a gente está precisando também, né? Muito obrigado, eu espero que a gente possa se encontrar, né, Alexandre? Bater o próximo papo em breve, se possível pessoalmente, Sim. Se a vacina tudo ocorrer bem e os eventos voltarem, e a casa está sempre aberta, tá? Quando quiser, já sabe o caminho.
Gente, muito, muito obrigada. Eu adoro falar sobre quadrinhos, adoro falar sobre o mercado, adoro falar sobre tudo. Então, me convidem mais vezes. Você sabe que eu adoro falar, então eu estou sempre disponível aí para vocês e para falar sobre quadrinhos. E também não esqueçam que daqui a 50 anos a gente já tem nossa entrevista aqui marcada, viu? Já marquei aqui. É isso né? aí. Não é para esquecer. Mas muito obrigada, gente, pelo convite, de verdade. E só para te perguntar, como é que a gente faz para pegar a Juricaba? Você tem o contato para quem está assistindo, que estiver interessado em adquirir o Juricaba? Ó, a Juricaba é vendido na Ugra, está sendo vendido na Ugra, então vocês podem entrar no site da Ugra lá e comprar a Juricaba de vocês para todo o Brasil. Ou também vocês podem entrar no Instagram do estúdio que fez a Juricaba, o estúdio amazonense, chamado Black Eye. @Black Eye Studio no Instagram. Vocês podem fazer sua encomenda também por DM no Instagram. É super fácil, super rápido. Então tem essas duas possibilidades. E em breve, quem sabe, eu estou tentando fazer uma lojinha para o site do Norte em Quadrinhos. Então, vocês também vão poder encontrar isso tudo num lugar só. Então, vai ser bem mais fácil. Então, vem aí também, vem aí. Show de bola. E a você que está em casa, a gente agradece a sua audiência por ter ficado com a gente até agora. A gente lembra que em ultimatodobacon.com tem mais conteúdo para vocês. E aqui no YouTube, se você está por aqui, não deixa de conferir os outros vídeos do canal. Clicar no logo do Sobrecapa para se inscrever se não for inscrito. E até a próxima. Valeu!